Gretchen, nova Gretchen, Gretchen contemporânea, não sei o quê. Eu sinto que foi, talvez, mais uma armadilha, no sentido de eu preciso interagir para ter motivo, do que realmente uma tentativa de selar paz. É porque agora, se a Thalira faz alguma coisa contra ela, ela diz, poxa, Uma eu cama me de gato, desculpei, como dizem os... tudo foi zerado e agora ela continua, né? Continua brigando comigo, então ela que não desculpou de verdade. Eu acho que foi uma armadilha nesse sentido. Mas em alguns momentos também, eu acredito que a Gretchen, de fato, acredita nas coisas que ela fala. Ela acha que ela está arrasando, ela imagina que o que ela faz ao falar da Thalira pelas costas é o que a Thalira também faz, sem a presença dela. E acredita nisso e se coloca como uma pessoa realmente maior e melhor por chegar, conversar, ter a iniciativa de perdoar, de pedir perdão também. Eu acho que ela acredita nisso. Então, às vezes, eu fico na dúvida até onde vai a estratégia e até onde vai a criação dela mesmo, assim, dentro desse jogo. Criação que a senhora diz... A senhora está culpando os pais da Gretchen? Não. O que ela criou de história dentro do programa. Ufa! A imaginação dela sobre o que a Thalira, de repente, fala dela, que a gente sabe que não fala, e quando fala não é no mesmo nível que a Gretchen fala, geralmente é comentando o que a Gretchen já fez pra ela, né? Mas eu acho que é isso, assim, então eu fico na dúvida. É estratégia? É uma criação? Ela entra nesse jogo, na pressão do jogo e começa a criar teorias da conspiração? Que todo mundo persegue, alguma coisa assim? Talvez seja, sabe? Pode crer, faz sentido mesmo. Aí depois a Gretchen articulou votos na Thalira. Ela conversou sobre votos com um monte de gente e disse que mesmo depois de ter se resolvido com Rafa e Thalira, isso não impede que ela vote no casal. Concordo. Vamos ter aqui um convívio um pouco mais amistoso, porém, eu detesto essas pessoas. Não pode ser? Pode ser. Pode, mas acho que... Isso pode? Lembra dessa do... Isso pode? Pode. Eu acho que pode tudo dentro de um contexto, né? A gente já viu, sei lá, edições de reality, não vou nem falar aqui só de Power Couple, que o clima estava muito pesado e que até o público em algum momento torcia para que tivesse uma trégua ali só por um instante para o ânimo acalmar e depois a treta continuar, mas no campo do jogo mesmo, em votação, sem ser aquela coisa tão pesada assim. Então, é possível, mas eu acho que tem que ter um contexto. E o que a Gretchen fez ficou só uma coisa muito esquisita mesmo e mostrando uma falsidade. Aí tanto o Eike quanto a Nath falaram que mesmo que o embate maior seja com Carol e Radamés, eles topam votar em Rafa e Pessina e Thalira, né? Vamos combinar que é Pessina? É, bem melhor, né, do que Rafa. Vamos combinar que é Pessina, né? Porque daí eu nunca sei quem é o Rafa. Aí, eu tenho a humilde opinião aqui que faz sentido isso também, porque veja só, eles devem estar supondo que a Gretchen voltou depois de uma grande comoção popular a respeito de quem tem razão e quem não tem razão. Então eles podem ter achado assim, o público se arrependeu até, talvez, ou então viu coisas piores daquele outro casal que foi eliminado na primeira semana. Então agora nós precisamos testar de novo Pessina e Thalira, porque é a Gretchen, é apenas a Gretchen. Se os melhores amigos da Thalira e do Pessina foram eliminados, faz até algum sentido você colocar quem estava perto. E digo mais, não só acho que faz sentido pensar isso, como eu acho que isso aconteceria. Eu acho que Thalira e Pessina saem. Só não sai com... Vamos eu acho que eles não quem tenha menos relevância. Eu acho que eles sairiam se fossem com a Carol e o Radamés. Caso da divisão de votos, o público ia focar na Carol. Mas eu acho que sem a Carol, essa torcida vai para a Thalira e para o Pessina e eles voltam. Eu acho, eu não tenho certeza, ainda está muito difícil. Não, pode ser, pelo equilíbrio de forças de lados, né? Isso. A senhora diz. Tá bom. É até um pouco difícil nesse Power Couple, porque como a repercussão está um pouco difícil, até no Twitter, nas redes, a gente não consegue tanto... A repercussão está um pouco difícil, é ótimo. É um jeito ótimo de colocar as coisas. Quais são os lados, de fato, qual a força desses lados, né? Mas eu acredito que o lado da Carol está mais forte, a Thalira, por estar próxima, né? Acabe sendo beneficiada nessas DRs.
E a Thalíria, vamos combinar que poderia ter rendido mais no programa. Muito Não mais. aproveitou esse enredo. Então foi engolida ali pela Carol e pelo Radamés. E acho que só vão continuar no jogo assim, sendo levados pela torcida da Carol e do Radamés, que é uma torcida que poderia ser deles. Poderia. Faltou o mínimo de postura, a gente já falou aqui, né? E até, enfim, lamento por isso, principalmente sabendo que são duas pessoas que manjam muito de TV, né? São duas pessoas que estão nas entranhas das emissoras brasileiras há muito tempo. Eu esperava um pouco mais de... Acho que eles apostaram num papel de bom moço que não combina com o Power Couple. Não. Sabe? Não é isso. Não é isso. Reality da Record, no geral, eu acho que não combina esse papel. É reality, Bárbara Sarin. Lembra dessa? É reality, Bárbara Sarin. Eu acho que não combina. As pessoas esperam participantes que são mais corajosos, que vão pra cima, que pegam a narrativa mesmo com as mãos e não fiquem deixando o bonde passar, né? Exato. Agora, sobre esses votos na Thalíria e no Pessina, por mais que a gente consiga entender o sentido, já que a Giovana e o Diego foram eliminados, acaba que eu me pergunto, cara, será que o pessoal não consegue olhar para os lados e pensar, estamos em uma grande maioria, e se a gente votar, fica feio, fica já aquilo, o que a Carol fala, é um grupão, e eles falam, não é um grupão. Mas quando todo mundo topa fazer esse voto, não está reforçando a narrativa da Carol? Não é uma estratégia ruim? E a Carol é muito esperta, né? Pois porque ela fica martelando isso, e eu nem acho que tenha razão, mas eu acho que ela direciona o olhar do público. Sim. E eles, burros, como a senhora está frisando aqui, acabam entrando nessa onda. Até a relação... que ela está muito insistente com o papo do Domini, né? Uhum. Do Domini ser o mastermind. A senhora que presta mais atenção que eu. Ela tem razão ou ela está forçando uma barra ali porque ela não gosta do Domini? Não, para mim ela não tem razão nisso. Mas é um erro de leitura? Eu também acho que não. Mas é um erro de leitura, ou é uma tentativa de carimbar a testa dele como um mastermind, entendeu? Eu acho que é tentar falar várias coisas para ver o que cola, e o que colar pro público vai dar certo. Porque ela já falou que era a Gretchen, ela já falou que era o Eike, agora é o Domini. É porque eu acho que ela enxerga que o Domini não é votado lá dentro. Quer dizer, ela já verbalizou isso, né? Que as pessoas não... Enfim, ninguém vai ser necessariamente contra, porque ele é esperto, né? Das antigas, pá e tal. Eu vejo que ela tenta colocar isso nele por estratégia e não por erro de leitura. Esse é o meu ponto. Porque eu acho que ela tenta colocar isso para provar por A mais B que vale a pena enfraquecer o grupão votando no Domini. E que talvez isso seja mal visto aqui fora. Ou estou supervalorizando demais a Carol? Eu acho que chegou num momento em que, assim, como eu falei, estamos com uma dificuldade de repercussão no Power Couple. Quem conseguiu brilhar num instante em que deu uma furadinha de bolha e que trouxe mais público para o programa foi a Carol. Foi. Então agora, o que ela disser, mesmo às vezes não fazendo muito sentido, vai acabar sendo verdade. E aí ela vai soltando algumas possibilidades e aqui colar pegou, assim. Mas eu vi ontem no Twitter que, como eu não estava escrevendo, eu estava só lendo. Então eu pude prestar atenção em muitas coisas que eu nunca tinha prestado atenção. Eu estou fazendo um detox digital. E o cara falando que leu o Twitter, né? Não é bem assim que funciona. Eu vi que tem muita gente... A Carol está sendo o elemento divisivo nesse momento do jogo. Que a Gretchen é alívio cômico, não sei quem ninguém gosta e tal. E daí tá meio que assim, ó, gosto da Carol ou não gosto da Carol? Meio que está sendo ela o que já foi Davi Brito, o que já foi Aline Patriarca, o que já foi Arthur Aguiar, né? Meio que está sendo isso, né? Porque, como eu disse, ela foi a pessoa que conseguiu ter aquele primeiro brilho, aquela primeira história que chama atenção. Porque até então era Gretchen, mas é um filme repetido. Todo mundo olhava e falava, já vi esse filme, essa história é a mesma. A Carol foi o elemento novo e que fez as pessoas pararem para assistir o programa. E depois pararem de assistir o programa. Não tô brincando. Eu não sei como é que... Tá bom o Ibope de Power Couple? Eu acho que tá dentro da média lá do que se espera, não? Vamos ver. Vamos ver se saiu alguma coisa ontem. Não vi os números. Porque o pessoal compara muito, né? Pô, se o BBB com 15 tava ruim, imagina o Power Couple com 5. Porra, 5 pontos fora da Globo hoje em dia é um gol de placa. Segunda-feira, o maior Ibope do SBT, no dia todo, a única coisa que teve mais que 5 pontos, sabe quem que foi? Chaves.
El Chavo del Ocho. Isso. E vão tirar ele do ar ainda. Mas isso é outro assunto. Tirar desse horário, pelo menos. Mas, enfim, coisas que acontecem. E se a gente pensar que as melhores temporadas de Power Couple que nós considerávamos que tinham bombado, faziam o quê? Uns 7 pontos. Não, já teve um... 10? Eu acho que até 10. Se eu não me engano, já teve uma média de 14, 16. Será? Mas é 10 anos atrás. É outro bicho. Posso estar enganado. Até se alguém da nossa valorosa equipe quiser dar uma olhada eu acho que nisso. ficava nos 10, assim, quando tava bombando. Mas olha só. Segunda-feira, posso falar para vocês? Pode. Cidade Alerta, 8. Jornal da Record, 8. Força de Mulher, 8,5. Reis, 5,8. Power Couple, 4. Agora, esse horário também não tá ajudando. Tá muito tarde o programa. Assim, podemos até pensar nesse corte aqui, ó. As emissoras precisam parar de ter medo da novela das 9. Sim. Chega de fugir. Eu gostei que o Ratinho vai ser 9h45. Eu não assisto, mas gostei. Achei uma boa ideia. Vou até assistir quando tiver muita cena do Afonso em Vale Tudo. E eu acho que os reality shows da Record, hoje, podem sim tentar enfrentar a novela das 9. Que ali, às vezes, vira uma opção, para nós ia ser péssimo, porque ia ter que ver alguma das duas coisas no Globoplay. Mas eu acho que vale pensar nisso, tá? Imagina um Power Couple 9 horas da noite. Nossa, seria maravilhoso. 9 horas ali, ó, pegando a finaleira do William Bonner, tal. Aí o William Bonner não vai mais desejar boa noite, vai ser uma ótima noite. Porque geralmente, né, quem assiste ao Power Couple não necessariamente está gostando de Vale Tudo, está acompanhando Vale Tudo. E aí ainda fica muito tarde. Poxa, todo mundo tem compromisso no dia seguinte, sabe? Eu venho pra cá com essas olheiras... Todo mundo mais ou menos também, né? Muita gente. Eu venho pra cá com olheiras, eu dou trabalho na maquiagem, porque eu tenho que dormir muito tarde assistindo Power Couple. É verdade. Ó, a Letícia Parron nos informa que com Roberto Justus e com Gugu Liberato, as temporadas tinham, em média, 7 ou 9 pontos. A senhora estava mais próxima que eu. É porque eu que sou um cara extremamente de cálculo e tudo mais, eu tinha somado os dois, 9 e 7, as duas médias. Entendeu? Daí veio a minha confusão. Peço desculpas. Tá bom. E a média agora está sendo 4,3 e o pico foi 5,4. Tá bom, beleza. Legal. Eu não acho isso ruim, tá? Não acho uma... Assim, comparando com as outras coisas, talvez seja um pouco ruim, mas se a gente for ver esse sentimento de fadiga de reality show de confinamento que estamos percebendo no ar e tal, eu não sei. E mais, Bárbara Sarini? A Gretchen disse que não é de combinar voto, mas dessa vez ela está dentro. Eu nem sou de falar mal de alguém, mas agora falando. Eu nem sou de combinar voto, mas agora combinando. É engraçado, né? Essa defesa que vem antes aí. E, cara, eu acho um erro estratégico dela, ainda mais depois desse pedido de desculpa para Thalira, e um erro de estratégia maior ainda de quem embarca na da Gretchen. Porque eu até entendo que uma galera ali tem até motivo, né? Quando o Eike e a Nath, por exemplo, falam, olha, o nosso alvo é o Radamés, mas a gente iria... Eu vi que a Thalira e o Pessina vetaram os dois da prova de casal, então até tem um motivo. Mas, poxa, quando você já viu que a Gretchen tá articulando isso e que tem uma galera indo no meio, como é que você embarca? Como que você embarca? Embarcando e se prejudicando. Como? Eu concordo com a Bárbara Sarini. É uma leitura que eu concordo pontualmente, porque, porra, a Gretchen, ela nunca deu uma bola dentro em reality show. Com todo respeito. É só olhar o histórico. Às vezes falta cultura para esse povo. Só que nesse ponto eu até defendo. Sabe por quê? Eu já vi muita gente se dar mal em alguma coisa ou entrar cancelado em algum reality e chegar lá, se dar bem. Então, eu não iria... Se eu entrasse hoje num reality com a Gretchen, eu não iria pensar que, não, eu não vou considerar nada da Gretchen, porque depois ela pode crescer justamente por isso. Eu só ia ser esperta de não embarcar em tudo que ela fala, né? Não, mas acho que é essa visão crítica, porque eu acho que está acontecendo o extremo oposto. Esse é o meu ponto. Entendeu?
Eu não estou pregando aqui o preconceito contra a Gretchen. Não, por favor, não coloque palavras... Preconceito contra pessoas que já se deram mal em reality. Por favor, não coloque palavras na minha boca, Bárbara Sarini. Está muito difícil. Foi mal. Meu ponto é que eles estão embarcando em tudo que ela fala como se ela tivesse sido a Juliette brasileira. Esse é o meu ponto, entendeu? Como se ela não tivesse errado em absolutamente nada. Aí fica difícil. Minha humilde opinião, claro. Claro que é apenas minha humilde opinião. Ô, Bárbara, o que mais? Ainda nessa conversa, Gretchen falou que avisou o Everton que eles viraram uma opção de voto. A Emily falou pro Everton. Gretchen. Eu amo o nome da Emily. É muito bom, né? Eu gosto, porque é uma Evelyn com um twist. É. Né? Qual o seu nome? Emily. É muito legal. E casada ela não com gosta, quem? Com Everton. Ela não gosta que falem Evelyn, que cometam algum erro. É. Ou falem Emily. Mas também, assim, ó, eu tenho que fazer uma crítica a Emily. Porque ela não quer que confundam ela com Evelyn, mas ela vai lá e casa com Everton. E daí deixa o EV muito próximo da vida dela. É verdade. Né? É difícil. Mas daí a Emily falou pro Everton o seguinte: a Gretchen vai tentar fazer todas as pessoas votarem no Pessina e na Thalira. Se ninguém comprar a ideia dela, ela vai mudar o voto. Ela não vai manter o voto neles sozinha. Isso é a cara da Gretchen, é verdade. A Emily tem uma boa visão de jogo. A gente falou pouco até, né, Não, a gente falou já do preconceito com as misses que o Everton teve. E a Gretchen... Podia chamar um missólogo aqui um dia para falar sobre a Rayane. Hã? É boa essa ideia. Gostei da ideia. Vamos? Ô Letícia, vamos tentar trazer um missólogo, é o especialista em miss. Ia ser legal. Mas o que eu ia dizer aqui é que eu gostei dessa leitura da Emily. Por favor, Bárbara. Foi mal. Por favor, tá uma sequência de crimes aqui da Bárbara. Sequência de tchau. Porra, miscular, diz mentiras a respeito das minhas declarações e depois, de propósito, erra o nome da Emily. A Emily fez uma boa leitura, porque eu acho que a Gretchen ela tem uma necessidade de ter plateia. É aquilo do artista. Aquele meme dela saindo da cortina. Isso, eu amo esse meme. Não é? Ela tem necessidade de ter plateia, de ter pessoas ali. Por isso que ela implica com quem não fica babando, aplaudindo. Ela quer isso, entendeu? E aí, quando ela consegue fazer um monte de gente votar junto, beleza. Se o pessoal não vai votar junto, não embarca na dela, ela já sofre. Então ela tem essa necessidade. E agora, lembrando de outros realities que ela participou, isso também aconteceu. Lá no Power Couple 1, ela queria aquela plateia contra a Laura Keller. Claro. E agora ela tá tendo. O problema é que com 4 pontos no Ibope, que plateia é essa, Greg? Tô brincando. Que show da Xuxa é esse? Agora que plateia é essa? A Roberta Rebel Santana falou Aidenton. Eu gostei. Aidenton. Tá bom. Tô muito feliz que vocês estão aqui com a gente, mas só estar não basta. A gente precisa, vocês sabem, a gente está na pior fase do ano, que é quando não tem nem BBB, nem Fazenda. Então a gente fica aqui, sim, diariamente, mendigando likes. Sim. Você se importa em deixar um like para nós hoje? Hein? Se você tiver uma conta, eu sou cheio de conta. Eu tenho minha conta de gibi, tem uma outra conta que eu não sei por que existe, mas tá lá, que o Google inventa umas sozinho. Então, pega todas as suas contas hoje no YouTube e dá like para nós. Concorda comigo, Bárbara? Sim, por favor. Seria muito interessante você fazer isso. Podia rolar um likeaço agora, né? Mutirão de... Close na Bárbara, e ela vai pedir o like. Eu fui inventar, agora eu tô sozinha. Não, Chico, era pra você estar comigo, tá vendo? Mas vamos lá. Vamos especialmente pra Lúcia Souza, que falou, Bárbara, você é extremamente insuportável. Seja insuportável agora pedindo likes, Bárbara. Nossa, que chata você. Vamos lá. 3, 2, 1. Likeaço. Todo mundo deixando o like agora. Valendo! Obrigado. Aidenton. A Bela Campos como Maria de Fátima é nota 10 ou 0? Essa é a enquete porque nós vamos falar já de Vale Tudão. Vale Tudão. Agora é tudo assim. Eu gostei. Fica um negócio legal. Parece um sotaque meio cariúcha. Vale Tudão. Elas pintam.
Pô, a Cariúcha falando de bebê reborn, eu fiquei indignado com a Cariúcha. Ficou bravo? A primeira vez desde a Fazenda que eu vi a Cariúcha errado, tão feio. Prova dos homens. O casal ficava separado por uma... vamos tentar explicar aqui? Tá. O casal ficava separado por uma estrutura suspensa nas alturas. De um lado estava a esposa com o cronômetro, do outro o marido do lado de um dispositivo que, quando fosse acionado, ele caía em queda livre. Só que antes tinha um twist, que o Felipe Andreoli falava o seguinte, nós vamos... Sua mulher vai ser jogada no chão, em queda livre. Ou você ou ela. Né? Isso. Ou você pula por amor, para provar o seu amor. Isso. Ou quem vai cair aqui dessa altura vai ser a sua mulher. Exatamente. E para esse teatro ser bem convincente, as mulheres já estavam lá com todos, né, os equipamentos, de máscara também, com cara de medo, a maioria ali, né? Eu achei que foi muito legal a prova. Eu gosto de provas radicais, assim, porque geralmente as provas que, mesmo sendo muito criativas, as provas do Power, em algum momento ficam cansativas de acompanhar. E quando são radicais, todas as reações são interessantes. A gente sempre quer ver de um por um, como que cada um vai reagir, se vai ter medo, se não vai. Então, eu achei que foi muito legal. E acho que como programa de TV, é uma questão que eu acho importante. Muita gente. É um elenco muito grande. É difícil de se conectar, de lembrar os nomes, de saber quem que é esposo de quem que é marido de quem. Então, eu de verdade, ainda mais num programa mais curto, que tem 2 meses, 28 pessoas é uma loucura. Achei que foi um exagero também. Uma loucura. Então, os dias de prova é muita gente, é muita coisa, mas ontem foi legal. Até pela sacada da mentira. A mentira era muito legal. A mentira foi mais legal do que as reações, eu achei, pelo menos. Acho que foi o combo, as reações, a mentira, e aí agora um ponto alto. Andreoli. O Andreoli mandou muito bem na condução do programa ontem e nas interações com os participantes. Só porque ele está vindo aqui. Só porque ele está no Uber, deve estar assistindo a gente. Mas a Bárbara ficou 1 mês falando que ele era o pior apresentador do Brasil. E agora, porque ele está aqui no elevador, ela fica falando isso. É uma falsa. O Andreoli é do esporte, eu vou pedir o VAR, porque eu fui quem mais elogiou aqui o Andreoli e a Rafa Brites desde a estreia desse Power Couple. Não mais do que eu. Não mais do que eu. E ontem, pra mim... Não elogiou mais do que eu. Foi o ponto alto. Um gênio. Ele arrasou nessas interações e na trollagem com os caras ali, assim. Foi muito bom, foi ótimo. Ele trouxe aquele ritmo do esporte, ele tava empolgado, sabe? Foi muito legal. E a cada um ele fazia de um jeito diferente, né? Teve um que ele pegou o telefone e fingiu que tava ligando pra Rafa e a pessoa vai e cai na hora. Foi super divertido. Foi muito legal. Foi meio Tom Cavalcante, né? Enfim. Ô, Bárbara, foi muito legal e a prova foi divertida. No final das contas, eu gostei de verdade, que todo mundo se jogou por amor. Até o Radamés, que a Carol apostou 0, porque ele tem pânico. Fiquei com muita pena dele. Ele se jogou. E daí depois ele ficou choramingando. Poxa, meu benzinho. Eu ia ficar muito bravo, porque eu tenho medo de altura. Se eu faço um negócio desse... Mas a senhora se jogaria por amor, Bárbara Sarini? É que... Despencaria do 17º andar em nome do amor? Aí é que tá. Só deixa eu ligar aqui. Você tá numa prova... Deixa eu ligar pra ele aqui. Você tá numa prova e aí você sabe que se eu não for, quem vai é a outra pessoa. Então acho que você tem que pensar, quem tem mais medo aqui? Acho que o amor entra aí. Quem tem mais medo? É fulano, então quem vai se jogar, né? Eu sou medrosa, então quem tinha que se jogar era a outra pessoa, né? Agora, eu achei que assim, a Carol acabou que nessa aposta 0, ela mesma achou que o Radamés é um rato, né? Ela mesma achou que o Radamés ia regar. Tem uma thumb. A Marcia falava, né? Se é um homem ou um rato? Ela achou que o Radamés ia ser um rato, que ele ia regar. Mas eu fiquei com muita pena dele, cara. Foi muito engraçado, porque daí ele ficou todo assim, poxa vida, Carol, poxa, meu benzinho. Ele fica meio infantil, assim, né? Mas, né, lembrou um pouco a Chiquinha. Aí a Carol começou a despistar, assim, a Carol é malandra, a Carol é esperta, ela falou, nossa, seu cabelo tá tão bonito. Tipo, disfarçado. Foi muito engraçado. Figura.
Foi bom, foi bom. Então... Mas além dele teve o André que arregou também. Então, e daí isso... Além dele não, que ele foi, mas além desse destaque, temos o André com a Silvia. Mas daí se desistisse, ninguém... eles sabiam que a pessoa não cairia. Não tinha esse castigo. Então era preferível desistir do que não cumprir. Então, nesse sentido, eu vou confessar uma coisa aqui. Você desistiria? Eu faria igualzinho o André. Por amor, eu protegeria a minha integridade física e a de minha esposa. Esse é o verdadeiro amor. Não esses aventureiros, esses pistoleiros do Power Couple. Não, André, eu ia ficar brava. André é o único que realmente ama a sua esposa. Minha humilde opinião. Não quero ser leviano. Eu achei muito chato. Aqui. Não quero ser leviano. Aqui. Agora sim, a mulher dele também já imaginava que ele não iria, apostou só 1.000, né? Porque não conseguiu apostar 0, provavelmente, né? Porque 0 já tinha sido da Carol. Exatamente. Ô, Bárbara, hoje o papo está muito bom. Olha o tamanho da altura. Quem que ia se jogar numa porra dessa? Gente, e sem nada, sem ter um cabo, sem ter nada te prendendo. É muito eu ia ter muito desprendimento medo. literal. Nós vamos agora, sem dúvida alguma, girar o globo rapidinho no canal UOL, mas no YouTube a gente continua com tudo absolutamente normal. Gira o globo. Voltamos. Alguém berrou aí. O que está acontecendo? Nós voltamos e é o seguinte, Bárbara Sarini. Nós vamos agora. O que a gente estava falando? Não só todos se jogaram, só... Estratégia da Carol contra o Domini. Carol propôs que André e Silvia percam a prova dos casais de propósito para o Domini cair na DR. Qual é a lógica dela? Domini está com saldo baixo, André também. André perdendo a prova, ele vai para a DR e Domini pega a vaga de quem tem o menor saldo. Na visão da Carol, essa é a única chance do Domini ir para a DR. Ele é o chefão do grupo, é bom de prova e ninguém vota nele. Eu não tinha lido isso, eu já tinha, mas olha como é bom. Carol também falou da história de que Rayane e Victor têm algo contra o Domini. André incentivou Victor a expor isso na votação. Ainda não entendemos que fofoca é essa, Bárbara Sarini. Assim, eu fico sempre na dúvida, né? A gente não sabe da fofoca porque a gente não estava assistindo no momento. A gente não sabe porque o Play Plus foi cortado. A gente não sabe porque eles andam falando em códigos. Então eu sempre deixo tudo muito em aberto e por isso que eu faço questão de sublinhar o eu acho, que não é uma certeza, entendeu? Às vezes eu acho que pode ser tal coisa. Então, uma das possibilidades aqui é que no programa de ontem a gente até explicou, né, uma fofoca que a edição chegou a mostrar, que a Gretchen foi questionar a Rayane, né, sobre o que o Victor teria falado ali para casa de... quem vai ter coragem de colocar a Gretchen para dormir na sala, tal. E quem fez essa fofoca para a Gretchen foi o Domini. Então, eu imagino... Possa ser essa a origem do... Isso, o Victor e a Rayane sabem disso e querem expor o Domini como um fofoqueiro, como um intrigueiro. Mas não acho também que isso seja algo tão forte para acabar com o Domini. Então, vamos ver como que vai ser essa jogada. E se for outra coisa, depois a gente traz aqui também, né? Hoje é quarta? Hoje ainda é quarta, né? Que semana interminável. Hoje que tem a votação. É hoje que tem a prova dos casais, que a gente ainda não sabe o resultado, e também a votação. Nós temos superchats do povo brasileiro querendo se comunicar conosco. Vamos ver. Cintia Helena, Thalita, tem como escapar dessa teia... Thalira, tem como escapar desta teia dramática arquitetada por Gretchen? Tem. Só deixando a própria Gretchen se queimar aí nessa estratégia, porque eu acho que foi um tiro no pé da Gretchen, né? É o que ela está fazendo. Eu particularmente acho que é difícil, porque a Gretchen vai ficar ali, né? Porque se livrar, escapar, é tipo deixar que esse assunto seja da Thalira. Eu acho que ela não tem como, porque a Gretchen obcecou, entendeu? Acho que esse é o ponto. Então não tem. A história da Thalira, daqui a muitos anos, quando lembrarmos, quando a gente pegar a atualização da biografia da TV brasileira, de José Armando Vanucci e Flávio Rico, vai estar lá no capítulo sobre o Power Couple 7, a Gretchen azucrinando a Thalira. Então não tem como ela escapar. Triste fim. Cintia Helena, eu gosto da Carol, porém o marido dela é um pouco parado. Talvez eu não tenha observado melhor. Parado. Chamou de planta, né?
Mas eu não acho que... Chamou de eu marido não reborn. acho. É o marido eu reborn? Eu não concordo, não. Ele pode não ter o carisma da Carol, mas ele tá jogando. A senhora tá falando que o Radamés não é carismático? Não. Não é? Não. E assim, eu gosto de assistir o Radamés, mas é que a Carol ela é muito mais carismática, mas eu acho que a gente tem que ser justo, assim, de considerar que ele tá entregando o melhor dele nessa nova oportunidade. Ele tá bem melhor do que ele estava na Fazenda. É que na Fazenda, parece que ele tá sempre ao lado de mulheres carismáticas, né? Na Fazenda ele tava com a Márcia Fu. A senhora quer E falar agora ele tá... Quer voltar um pouco mais no passado sobre isso? Viviane, né? Ele sempre esteve ao lado de mulheres carismáticas. Olha. É. Mas... Não, vamos parar por aí. Tá bom. Tá bom, fofoqueira a Bárbara Sacchini. E você não